Que tá aqui. Não dá nem pra... É o ar que eu respiro. Dila Veiga e o Ricardo. Ontem, quando terminou o trabalho da Flávia e da Ana, eu estava, como todos que estavam aqui, acredito, portadora de uma grande angústia, que é a angústia do meu narcisismo, né? E eu fiquei me dizendo, elas já chegaram aonde nós precisávamos chegar aqui, que é esse lugar fecundo da angústia. E eu senti que aquilo que eu tinha preparado para dizer era um blá, 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 blá. E eu cheguei a... Daí eu pensei bem e eu falei, eu acho que não vai rolar. E eu pensei, nós temos um recurso como terapeutas corporais. O recurso, um dos recursos mais potentes que a gente pode ter para elaborar é a expressão. E, antes de entrar na palavra, eu quero propor uma expressão. Uma expressão vinculada a essa angústia fecunda que nós vivemos ontem. Porque a angústia transforma. A angústia que não é reenterrada dentro de nós, ela nos suscita a mudar. Então, o que eu quero propor para vocês é uivar eu. Que a gente possa expressar esta angústia vindo daqui, subindo pelo canal, e nós diríamos eu, como fazem os lobos, como fazem os cães, quando eles estão aflitos. Então, eu proponho que nós nos levantemos e que a gente vá buscar no nosso grounding, este lugar aqui, nas vísceras, de onde sai nossa expressão profunda. E vamos tentar abrir esse canal juntos e uivarmos eu. Vamos? Legal. Respira um pouco. Fica no seu grounding. Eu. E agora eu acho, se vocês toparem, que a gente pode partir para a palavra. Tudo bem aí? Tudo bem aí? Onde ele falou que apertava, eu acho que é aqui. É aqui, né? O que
o que me inspirou foi essa frase do Fílon de Alexandria. Ele foi contemporâneo do Cristo, ele nasceu um pouco antes do Cristo e ele morreu bem depois. E naquela época havia terapeutas no Egito. E ele diz: o esforço constante do terapeuta é aprender a ver claro. E este esforço é algo que eu constato em mim, eu constato em nós. Eu constato em todo e qualquer terapeuta está permanentemente se esforçando para ver claro, né? E eu espero contribuir um pouco para que a gente possa aprofundar a nossa compreensão. O desafio da comissão, cada ano, é o de encontrar um tema que esteja na crista da onda. Ou seja, um tema que seja nosso contemporâneo, que nos traga uma inquietação e com relação ao qual nós estejamos ignorantes, né? Obrigada, viu, Ercília, pela tua fala sobre ignorância. E dessa vez, a Leia nos trouxe o Byung. Esse Byung-Chul Han. Levei um ano para conseguir dizer o nome desse filósofo coreano que mora na Alemanha. Nós lemos alguns livros dele, conversamos sobre, mas principalmente houve um momento que foi um momento de eleição do tema O Inferno do Igual, para esse nosso encontro, em que houve quase que uma unanimidade espontânea do grupo, de que o inferno do igual seria o nosso tema. E hoje, depois pensando sobre isso, eu me disse que certamente a gente de algum modo intuiu que o inferno do igual seria um aspecto inédito do narcisismo, né? E eu acho que é por isso que então nós dirigimos nossos esforços a esse tema, né? E é um tema que está se desenvolvendo, felizmente, tão bem. Ontem, a Flávia e a Ana nos encenaram o drama, né, pessoal gerado por fato social, né? Hoje de manhã, nós vamos primeiro ter essa minha fala sobre o tema, depois todo mundo vai conversar a respeito, e de tarde a gente vai ter um momento clínico e outros momentos clínicos nas oficinas, né? Então, vai dar para a gente se aprofundar no tema, né? Bom, eu reafirmo, né, a minha raiz neo-haitiana, libertária, me incluo e me alinho com essa linha contra a alienação e a favor da transformação. A gente está aí para ajudar as pessoas a produzirem novos devires, como diz a Cleusa Pavan, né? E eu tenho que agradecer, né? Eu tenho que agradecer a Liane, né, que me designou para falar sobre esse tema hoje com vocês, e agradecer a comissão que manifestou uma confiança categórica em mim, e estejam certas de que isso me ajudou muito e me deu tranquilidade para enfrentar a complexidade desse tema. Eu quero dizer uma outra coisa, por fim, a título de introdução, que eu vou me fazer eco com o maior prazer de vários autores, de várias pessoas que pensaram o nosso contemporâneo, que pensaram a nossa condição existencial do momento, né? E eu me faço eco com o maior prazer desses autores, e eu os agradeço profundamente. O Byung é um deles, mas há também nossos psicanalistas brasileiros, o Renato Mezan, o Christian Dunker, tem o Bauman, que é uma maravilha, tem o Lipovetsky, e eu vou trançá-los todos nessa tentativa de compreender como é que nós fomos parar do eu pro eu. Tá bom?
Então, é claro, nós vamos falar de narcisismo, de subjetividade contemporânea e o narcisismo na subjetividade contemporânea. Tá certo? Porque qual é a ideia? A ideia é que, se a gente quer ver claro, a gente tem que entender melhor por quê. Como é que a gente foi parar nesse lugar tão angustiante, em que não existe nada senão eu. Né? Então, nós vamos, só que são assim, são temas de proporções continentais, subjetividade contemporânea e narcisismo, né? Então nós vamos fazer um voo de pássaro sobre algumas balizas, algumas referências para poder compreender um pouco melhor isso. Esse vai ser o nosso percurso, né? São 3 balizas aqui que eu elegi para falar de subjetividade contemporânea: a crise da ideia de autoridade, a crise de identidade e o neoliberalismo. Haveria também as novas tecnologias, mas como nós dedicamos isso, o encontro passado, totalmente a isso, eu vou passar, né? Eu vou fazer uma citação muito breve a isso. Depois de falar da subjetividade contemporânea, nós vamos falar sobre o sujeito do desempenho, que é o Byung que desenvolveu essa linha. Vamos falar sobre a questão do narcisismo e, finalmente, sobre a questão da erosão do outro. Tá bom? Então, comecemos pela crise da ideia de identidade. Então, até o final da Segunda Guerra Mundial, era totalmente inequívoco, era inequívoca a ideia de que havia uma hierarquia e que havia os melhores e os piores, ok? E que tem quem mande e que tem quem obedeça, e que dependendo do lugar que você ocupa, na escala hierárquica, você vai ter um destino. E contrariar ou questionar esse destino era algo absolutamente pouco provável, bastante aleatório e raro. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, diante do cenário da cultura europeia, que se revelou com todos os seus horrores, a ideia de autoridade passa a ser profundamente questionada, tá certo? A ideia da hierarquia. E este questionamento da autoridade, que o é por si, vai eclodir de uma maneira muito mais expressiva no movimento de maio de 68 na França, que reverberou pela Europa inteira, que reverberou pelo Brasil também, né? E que a gente teve a oportunidade de viver. Então, qual é a ideia aqui? Primeiro, de que a autoridade não é legítima por si mesma, né? E aqui vejam só a questão do narcisismo, né? O que dava solidez para as identidades é que você tinha instâncias normativas que te diziam quem é você. Tá certo? Você nasceu operário, o seu destino você vai estudar, aprender a ler e escrever, eventualmente é o máximo que temos para você, tá certo? E depois você vai ser um operário, no melhor dos casos, ou um artesão. Então, a tua identidade está traçada, tá certo? Isso é uma coisa. Mas, a partir de maio de 68, todas as instâncias tornam-se criticáveis. Tudo pode ser posto em discussão. E maio de 68 foi uma tentativa de abalar o poder, de derrubar o poder. Havia essa força de uma juventude querendo derrubar as autoridades, tá certo? E, infelizmente, ou felizmente, o fato é que o sonho acabou, né? Que quem não dormiu no sleeping bag nem sequer sonhou, tá certo? E que o sinal estava fechado para nós que éramos, então, jovens, né? Então, o que aconteceu com esse fracasso
do movimento de 68 foi, em primeiro lugar, uma descrença da ação política, tá certo? Ou seja, houve uma impotência enorme, fruto da impossibilidade de mudar o status quo, né? E as pessoas recuaram da ação política e coletiva. A ação coletiva, aos poucos, começou a não fazer mais sentido, né? E aí as pessoas refluíram para si, né? Ou seja, vamos mudar as cabeças ao invés de mudar o mundo, né? Vamos nos mudar a nós mesmos. E o protesto e a rebeldia ficou destinado à música e às artes. E isso é muito importante para a gente entender o narcisismo, porque a ação coletiva ela foi, de algum modo, invalidada ali. Embora ela tivesse tido muitas reverberações no plano dos costumes, mas do ponto de vista do poder, depois houve ainda uma ou outra ação coletiva, como a Primavera Egípcia, né? Como ocupar Wall Street, que também foi uma tentativa, né? Mas houve uma paulatina impotência do movimento popular e de gente que pudesse acreditar em ação coletiva. E, nesse sentido, o Christopher Lasch, ele nos diz que a cultura narcisista teria sido fruto das cinzas deste sonho que acabou. Então, nós teríamos, aos poucos, nos tornado sujeitos incapazes de nos perceber como parte de um fluxo histórico, tá certo? Ou de nos identificarmos com a posteridade. E esse é um fenômeno que está aí. Está muito difícil a gente se identificar com a posteridade, né? Que posteridade será a nossa? Né? Uma outra coisa que foi muito boa, mas que trouxe um problemão junto, né? Porque nunca tem só bom e ruim. Sempre tem um ruim no bom, sempre tem um bom no ruim, né? Foi a aceitação da diversidade como algo natural e desejável, né? Ou seja, tudo é criticável, né? Princípio da autoridade, não existem ideias dominantes, né? Tudo é criticável, tudo pode, né? Tudo é matéria de escolha pessoal, tá certo? O que eu sou, né? O indivíduo vai se tornando aos poucos o centro de gravidade, né? E ele tem autonomia para decidir tudo, inclusive, com o passar do tempo, a própria anatomia, tá certo? Tudo ele pode decidir, tá? E a pergunta, então, quem sou eu? Ela surge de uma outra maneira a partir daí. É verdade que ela já vinha sendo formulada desde Freud. Freud é o primeiro cara a problematizar a questão da identidade, né? E a fazer com que o sujeito diga: por que eu sou o que sou e o que sou eu? Né? É Freud que traz essa questão. Mas, a partir do momento em que tudo pode, em que tudo é criticável, nós vamos construindo também a possibilidade do sujeito que tem que se inventar. Tá certo? Então, o sujeito chega aos seus 17, 18 anos, né? E ele tem que se inventar. Ele pode ser tudo. Ele pode ser qualquer coisa. Daí, inclusive, né, esse desnorteamento dos jovens, né, que a gente constata, né? Então, o Dunker diz, Dunker ou Dunker, não sei, diz administrar essa perturbação, né, da identidade, né, para descobrir seus talentos, suas viradas profissionais, amorosas, religiosas. Então, essa possibilidade de, depois de uma certa idade, ou no começo da vida, dizer: ai, não, eu não quero ser isso, eu quero ser aquilo outro, né? Ai, eu vou começar uma nova carreira aos 40, aos 50. Ai, eu vou começar, eu fazia isso, agora eu não faço mais. Que bacana, né? O sujeito pode se inventar. E o sujeito não só pode, ele precisa. Ele precisa se inventar, né?
Só que, quando ele se inventa, ele tem que se fazer valer e reconhecer. Ou seja, a priori, ele não é nada. Ele é pai, se ele é reconhecido como pai pelo filho. Ele é terapeuta, se ele é reconhecido como terapeuta pelo cliente, né? Se ele não tem reconhecimento, ele não é nada. E aqui nós temos uma dor narcísica, que é a dor do reconhecimento que se esconde por trás da couraça caracterial do gostosão, tá certo? Dentro de um gostosão, o que é que tem? Dentro de nós, o que temos, fora essa carinha bonitinha? A necessidade de sermos reconhecidos. Porque senão, a gente não vale grande coisa, né? E é isso que a gente vai batalhar, né? Então, essa ausência de ancoragens identitárias, o fato de você precisar se inventar, né, cria uma fragilidade nas personalidades, né? E uma das saídas contemporâneas para sair dessa fragilidade são os fundamentalismos. Por quê? Porque você vai lá na igreja X, ou no islamismo Y, ou no não sei o quê, e eles te dizem que é uma identidade. Eu te dou. Tá? Eu te dou, tá tudo aqui, os mandamentos, faça tudo isso, se enfie dentro dessa caixinha e não me saia mais. Então, os fundamentalismos, eles também são fruto dessa possibilidade da gente ser obrigado a se inventar, ter que se inventar. E que quem não aguenta se inventar, quem não tem baliza, quem não tem âncora para se inventar, vai dizer, vai ser vai ser alvo de manipulação fácil. Você não sabe se inventar, deixa comigo. Deixa comigo que eu te invento. Tá certo? Bom. Então, as personalidades narcísicas, elas também são frutos, né, de instâncias normativas que se fragilizaram, né, e que não ofereceram âncoras para o sujeito botar a sua identidade, né, para o sujeito dar uma terra para a sua identidade. Você pode tudo, só que você está solto no mar e não dá pé. E essa é um pouco a nossa crise, não? A gente está solto no mar e não tem pé, e não está vendo muita boia à vista, né? Tá? Uma coisa importante que eu queria dizer para vocês, que eu esqueci de falar, agora nós vamos falar da implementação do projeto neoliberal, é que essa reflexão, ela é ampla, né? É um território continental, mas ela não é abrangente. O que eu quero dizer com isso é que 3,4 bilhões de pessoas não estão incluídas nessa compreensão da subjetividade contemporânea. Por quê? Porque elas não chegaram lá, elas estão no precariado, tá certo? Então, elas desenvolveram uma outra subjetividade, não a nossa. A nossa é só nossa aqui, desse nosso grupinho, tá? Desse nosso grupinho de alguns milhões, né? Tá bom? E, então, qual seria o terceiro vetor aí para a gente pensar a subjetividade contemporânea? A implementação do projeto neoliberal. E o que é o neoliberalismo, em rápidas palavras, hein? Porque eu não sou da área, mas, enfim, a gente tem que entender o que é, né? Primeiro, ele prega uma absoluta liberdade dos mercados, tá certo? Uma restrição à intervenção estatal sobre a economia. Ou seja, o Estado, enquanto tal, ele havia sido, por volta do século XVIII, né, eleito como aquele que deveria zelar pelo bem comum. Ele é o intermediário de conflitos de interesses. Ele supostamente deveria, nossa, é mesmo, deveria zelar pelo bem comum. Ou seja, mediar interesses, conflitos de interesses entre o capital e o não capital. Com essa proposta neoliberal, a gente tem uma
uma derrocada. Já era um pouco um faz de conta, já era um mentirinha. Mas aí isso se coloca como aquilo que tem que acontecer. O Estado tem que diminuir a sua intervenção. Então, você tem a água que é privatizada, a administração da água, das rodovias, das riquezas naturais, tudo isso vende. Isso começou com Margaret Thatcher, há mais ou menos 40 anos atrás. Todos esses fenômenos que eu estou falando para vocês, historicamente começaram a acontecer por volta dos anos 70, 80, e foram se trançando, né, gente? Né? Então, são fluxos de acontecimentos históricos que vão se trançando e vão formando esse amálgama, né, que vai, aos poucos, começar, pelo menos, jogar algumas luzes sobre a nossa questão. Né? Então, em grau mínimo e só em setores imprescindíveis poderia o Estado interferir. O que isso gerou? Então, uma das primeiras coisas que foi gerada foram mudanças no modo de regulação das sociedades ocidentais. Então, em vez de serem planejadas pelo Estado, passam a ser reguladas pelos mercados, pela lógica dos mercados financeiros. Tá certo? Depois, vejam, aí eu trouxe aqui a ideia da hipermodernidade, né, do Lipovetsky, né, a globalização da economia, o triunfo da lógica mercadológica, né, e uma economia fundada na hiperperformance e no hiperconsumismo. É importante a gente entender o papel do consumismo aqui, né, porque assim, aqueles 3,4 bilhões, né, são aqueles expulsos por falta de poder aquisitivo, né, para ascender a esse lugar em que se pode comprar. Então, é uma sociedade fundada no poder comprar, no poder aquisitivo. Né? Tanto que se diz aqui no Brasil que o Brasil teria melhorado porque aumentou o poder aquisitivo das camadas mais precarizadas. Já podia comprar frango, né? Já podia comprar frango. Uma vez por mês, 2 vezes por mês. Tá certo? Então, nesse sentido, a hiperperformance. Então, numa sociedade fundada no consumo de bens de mercadoria, adivinha o que a gente virou? Produto! A gente virou mercadoria. Certo? Nós também somos uma mercadoria. Né? O Você S.A. Né? Desbotou na gente. Né? Nós ficamos livres das limitações do espaço com a internet, com a instantaneidade das informações no campo virtual, né? Mas nós ficamos subjugados à tirania do tempo. Porque hoje, e já faz algum tempo, eu sei, às 3 horas da manhã, o que está acontecendo na Bolsa de Tóquio. E eu sou do mercado financeiro, eu tenho que responder imediatamente a isso. Tá certo? Então, é isso. É isso, né? Ontem à noite, eu vi uma propaganda assim no avião, tinha aqueles negocinhos para encostar a cabeça, e o cara tinha uma frase de uma companhia que dizia, ontem, quando você foi dormir, você nem sabia que você tem um novo concorrente. Né? Então, essa urgência e essa instantaneidade. Né? Então, há um enfraquecimento, está tudo bem de tempo? Tem um enfraquecimento dos sistemas de proteção estatal às intempéries da vida. Tá certo? Então, você, para mim, é problema seu. Eu, Estado, estou gastando uma nota preta com você, com a tua previdência, com a tua saúde, com a tua velhice, com teu barraco que deslizou. Se vira, negão. Né? É isso que o neoliberalismo está nos dizendo. Né? Então, isso vai fazendo, isso desbota
na subjetividade. E a gente presencia, então, essa metamorfose do cidadão, que seria um sujeito de direitos, num indivíduo que busca afirmação no espaço social. Então, tem essa frase muito simpática do Mezan, que nos diz: você tem todo o direito, e se não fizer, a culpa é sua. Vai à luta! Vai à luta que eu não te banco mais. Tudo bem até aqui? Ai, tarefa difícil falar dessas coisas também, viu? Não é só gostosinho, viu? Então, nós temos aqui uma remodelagem do sujeito contemporâneo. Ok? Nós estamos indo para o narcisismo. Nananana. Nós saímos de uma ênfase na sociedade para ênfase no mercado. E trouxe aqui essa outra frase brilhante do Dunker, que é um sujeito brilhante, né? Tudo é mercado. Educação é investimento. Saúde é segurança. Relações interpessoais são networking. Imagem é marketing pessoal. Cultura é entretenimento. Pessoa é empreendedor de si mesmo. Pausa. Um pouco de pausa. Mas é bom saber. Bom, agora a gente entra no sujeito de desempenho do Byung, né? Olha, vamos pegar esse gesto espontâneo dessa moça que está lá. Ela fez assim. Vamos. Estica um pouco. Respirar um pouco, né? Como dizia ontem a Odila, respira. mas respira, né? Vamos entrar no Byung. Né? O Byung vai nos falar do sujeito de desempenho. Ele diz: nós mudamos o paradigma social. Nós estamos nos transformando, nós estamos na ponte entre uma sociedade disciplinar e uma sociedade de desempenho. E ele nos dá os parâmetros que definem uma sociedade disciplinar e para que nós estamos caminhando. Então, numa sociedade disciplinar, o modelo de instituição são hospitais, asilos, presídios, escolas. Na de desempenho, academias, prédios de escritórios, shoppings, bancos. A disciplinar é regida pela negação, ou seja, não pode, pelo dever e pela coação. A de desempenho é regida pelo poder. Não é o poder, eu posso poder. Essa é a mensagem que a gente está recebendo de uns anos para cá. Você pode. Você quer? Você pode. Vai lá, vai à luta que você consegue. É uma questão de empenho, é uma questão de esforço. Você vai chegar lá, né? E aí, de sujeitos de obediência na sociedade disciplinar, a gente estaria indo para os sujeitos de desempenho, né? Na disciplinar é proibição, mandamento, lei. Na de desempenho é projeto, iniciativa, motivação, empreendimento. Seja um empreendedor de você mesmo.
Você não está desempregado, você é um pré-empreendedor, tá? Vai lá, se inventa. Vai fazer bolo para vender na rua. Vai dar certo. Pequena empresa, paga pouco imposto, tá? Faz uma previdência privada, se vira. Tá? Na disciplinar, proibição, mandamento, lei, né? Na disciplinar, é o dever freudiano, eu devo, né? É um imperativo moral, né? E na disciplinar é o poder hábil, assim, eu consigo, eu posso, eu me invento, eu faço, né? A sociedade disciplinar gera loucos e delinquentes, porque existe uma norma, né? E a de desempenho vai gerar como doença depressivos e fracassados. Tá? Então ele diz, é muito mais eficiente você estar numa de desempenho do que numa disciplinar. Por quê? Porque a técnica disciplinar, ela é proibitiva, ela bloqueia. Você não pode, e você deve, né? O poder de poder é bem mais eficiente do que ter que. Por quê? Porque você vai ser mais rápido e mais produtivo, porque você vai se explorar. Você vai dever para você. Tá certo? Você não deve mais para a sociedade ser uma pessoa de sucesso e bem-sucedida. Você deve para você mesmo. Essa é a coação, né? Essa é a autocoação. Né? Ele explora a si mesmo, né? No lugar da coação de outrem, né, surge a autocoação que se apresenta como liberdade. E como é a relação consigo mesmo deste sujeito, né? É uma pessoa, e aqui eu enxergo, e eu não enxergo só a mim. É uma pessoa que trabalha sem descanso para ser melhor e desfrutar ao máximo da vida, né? Então, assim, é um sujeito que não se dá descanso, é um sujeito que não se dá parada, é um sujeito que não se permite o ócio. Por quê? Porque ele tem um ideal a alcançar, um ideal de eu, tá certo? Então, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ficar com os meus filhos, eu tenho que trabalhar, eu tenho que aprender, eu tenho que estudar, eu tenho que preparar, eu tenho que viajar, eu tenho que ir, eu tenho que conhecer, eu tenho que assistir, eu tenho. Daí a sociedade do cansaço. Porque você tem tantas coisas para ser, pelo amor de Deus, o que é isso? Cabe numa vida? Né? Cabe numa vida ter que ser tantos? Né? Então, neste âmbito, a superação, ela não é uma escolha, ela não é algo que possa acontecer ou não, né? É uma norma, portanto, é necessário e obrigatório que você se supere. Supere-se. Atenda mais. Dê conta. Se vira, nega. Tá certo? Vai lá. Não está conseguindo? Vai fazer musculação, pô. É bom. Vai ficar mais forte, vai aguentar mais o tranco. Tá legal? Com a profissão e a carreira, né? A relação com a profissão e a carreira é quase que inteiramente dominada pelo valor da imagem, né? Que agrega ao seu processo produtivo. Isso a gente sabe muito bem, né? Não sabe? O valor da imagem é importante para o produto que a gente vende, né? Mas também para as mercadorias é assim, né? O valor da imagem, né? O sex appeal do inorgânico, né, Helene? O sex appeal do inorgânico, né? Quer dizer, cada marca agrega uma imagem. E nós também somos uma marca, nós também temos uma imagem, né? Então, aqui a gente entrou em imagem. Opa, estamos chegando perto de um certo autor. E uma coisa muito importante da gente entender. O sujeito de desempenho não é permeado pela ideia de bem comum. Ele não é permeado pela ideia de bem comum, tá? O indivíduo vale mais que a comunidade, que as regras. Que comunidade, que regras?
Eu tenho que me viabilizar, eu tenho um ser para inventar, uma vida para acontecer. Então, o bem comum não vem ao caso. Não é o que eu tenho para dar, né? Mas o que o outro acha que eu sou. Tá? Então, isto, em última instância, né? Em última, ou não precisa nem ser última instância, nos leva a uma coisa muito difícil que a gente está vivendo agora, que é o conformismo radical. Então, nós estamos assistindo a fenômenos absolutamente catastróficos, horríveis. E nós somos humanistas, né? Catastróficos, horríveis, né? Tem só aqui no Brasil vou citar dois. A gente tem a ameaça à floresta amazônica e a ameaça de extermínio dos povos indígenas, né? O conformismo da gente é absolutamente radical. Ninguém consegue mexer um dedo, gente. Não é possível. E é verdade. Mas por quê? Nós já somos fruto disso, né? Nós estamos demais já voltados para o nosso umbigo. Para ir, para desmarcar uma sessão e ir na manifestação, né? Opa, o brinco está batendo? Eu vou tirar o brinco. Deixa eu tirar o brinco. Deixa que eu tiro o brinco, então. Eu vou tirar para você, porque você merece. Então, nós estamos na contemplação passiva dos infortúnios que nós estamos presenciando aí, né, no mundo inteiro, e este conformismo radical. Vocês estão vendo como a gente está se aproximando aos poucos do nosso umbigo? Narcisismo. Então, esse indivíduo, né, que somos nós, né, sofre exigências internas e externas de performance em todos os campos. Excesso de solicitações, excesso de pressões e excesso de desejos. Eu preciso ver aquele vídeo, aquele. Eu quase me afoguei para conseguir preparar essa fala para vocês, de tanta coisa que tinha disponível, de boa qualidade, eu quase me afoguei. Até que eu cheguei num ponto que eu falei, agora separa, porque isso tem que ter um limite. E quando tem limite, você diminui um pouquinho o narcisismo, né? E tem aqui essa fala, né, existencialmente verdadeira, né? Cada um se sente exigido, coagido e cobrado a se otimizar e se aperfeiçoar, o que é um mecanismo de extração da vida e também de monitoramento. Do ponto de vista do aparelho psíquico aqui, a gente teria, na sociedade disciplinar, um superego que é a representação da repressão, né? Sujeito de obediência se submete ao superego. Ele tem imperativos e deveres morais a que ele precisa se submeter. No sujeito de desempenho, ele vai estar mais libidinalmente envolvido no eu ideal, né? Ele projeta a ele mesmo na linha do eu ideal. Ele atua o eu ideal, né? Ele tem essa sedução. Então, um é repressivo e o outro sedutor. E no plano da economia libidinal, nos diz o Byung, né, o ego emprega grande parte de sua energia libidinal para si mesmo. Pronto, onde chegamos? Chegamos no narcisismo, né? Direto para o Loen, né? Direto, é uma maravilha, né? É uma maravilha, né? Porque esse cara, ele previu não, mas ele cantou a bola, né? Há quase 40 anos atrás, Narcisismo, se não me engano, é um livro de 81, né? Ele cantou essa bola para nós, da cultura narcisista. O Christopher Lasch também, né? A Cultura do Narcisismo é um livro de 79,
né? Esses caras já cantaram a bola para nós há quase 40 anos atrás, e isso se encaixa, né? Se encaixa em nós realmente como um manto de púrpura, né? Né? Não é o manto da invisibilidade, é o manto de púrpura, né? Sobre nós, né? E o nosso narcisismo, né? Bem, tendo chegado ao narcisismo, né? Então, é isso que ele vai dizer, acho importante isso, né? Um sujeito que ancora a identidade na sua imagem idealizada, dissociado do self. Quer dizer, dissociado dos sentimentos e sensações do corpo como referência fundamental de sua identidade. Nós temos essa potência, né? Da gente poder ancorar a identidade no corpo, da gente poder buscar quem nós somos a partir do que o corpo nos informa a respeito de nós mesmos. Nós somos herdeiros desta potência que o Reich nos deu. Isso a gente nunca pode esquecer, porque isso torna a nossa clínica potente de verdade. A gente sai da imagem, pode, né? Ir saindo, né? Da imagem e ir buscar no corpo identidade, né? Então, qual é a ideia hoje, né? Construir, criar, polir, defender sua imagem, né? E aí, eu acho que nem vou entrar, eu acho que está tão bem dito, tanto pelo trabalho da Flávia e da Ana, quanto pelo trabalho que a gente assistiu hoje do Dante, né? Aí, Dante. Valeu. Né? Então, o Lowen é um cara que assume o que o Reich traz, de que o fato social é o drama pessoal, né? E ele denuncia, né, o narcisismo como um produto que é psicopatogênico, na sociedade psicopatogênica, né? Ela gera patologia, né? Felicidade depositada no triunfo do individualismo, no culto da própria imagem, na visibilidade no mercado sexual, no consumo, obviamente, né? Porque quanto mais você pode consumir, mais ungida você é, né? De fazer parte, né? E na celebração da aparência física, né? Mas de corpo se fala amanhã, né? De corpo se fala amanhã, vou pular corpo aqui, né? Então, isso é o que o Lowen nos traz, e eu acho que não há nada a acrescentar a isso, né? Mas vamos referir en passant, né, rapidamente, né, que o narcisismo ele não é nem bom nem ruim, né? Ele é uma etapa breve, né, do desenvolvimento psíquico, breve, porém de grande repercussão para o restante da vida psíquica do sujeito. E ele tem, sim, um lugar capital na construção do psiquismo de alguém. O narcisismo primário, ele tem a ver com a gente conseguir construir uma imagem de si unificada. Se isto não acontece, é muito grave, né? E a capacidade de enxergar o outro enquanto tal, né? De amar a si mesmo e amar o outro, né? E perceber e acomodar, que é nossa tarefa, nosso desafio, né? A própria grandiosidade, nossa própria grandiosidade e a nossa vulnerabilidade. Perceber e acomodar vulnerabilidade e grandiosidade, né? E aí tem a imagem... Câmeras close. If I had 1,000 women, oh, oh. Atenção, mulheres. Ai, que bom, né? Zé bonitinho. Nosso narcisinho mais simpático, né? Então, assim, narcisismo é uma palavra que foi laicizada, como inconsciente, como superego, como ego, né? Ela é de domínio público, né? Então, como é que a gente enxerga
o narcisista fundamental, né? Obrigada, né? Como é que a gente enxerga? Isso foi muito bem retratado aqui pelos trabalhos da bioarte, né? É um sujeito no senso comum, que exagera a sua importância, né? Que alimenta fantasias irrealistas a respeito dele mesmo, que espera ser tratado como alguém especial, né? Que busca atenção constante, reforço positivo dos outros, que se julga empoderado, né? Que exibe um comportamento desdenhoso com relação aos demais, né? Mas essa é uma parte do quadro. Isso aí é a coraça caracterial, tá certo? Isso aí é defesa, isso é estrutura defensiva, tá certo? O que que tem do lado de dentro desta maravilha? Né? O que tem, né? Tem uma pessoa que não concluiu algo fundamental, tá certo? Que não se sustenta, que não tolera, não consegue tolerar as frustrações, né? E os fracassos que a vida impõe. Porque quando você é forte, você aguenta. Quando você é forte, você suporta que a vida te derrube, né? Que você não acerte todas, que você erre, né? E você não se sente assim, o cocô do cavalo do bandido, porque você fracassou. Você acha que faz parte, faz parte. Nem sempre a gente bomba, nem sempre a gente faz as coisas bem feitas, às vezes não dá certo. E ok, isso é uma pessoa que tem bom narcisismo, ou seja, tem uma renúncia por acontecer para você ter um ego forte, certo? Você renuncia ao ideal. Você diz, ok, não deu para ser tudo aquilo, é o que temos, né? Então, esse sujeito, ele é dependente, muito dependente do lado do outro, e, no fundo, ele tem uma fragilidade enorme. Então, do lado de fora, aquela cascona bonita, e do lado de dentro tem um self desse tamanhico. Né? Por isso, ontem, contando o processo criativo, as meninas estavam dizendo, entrei num vazio, Claro que entrou num vazio, para até achar o teu selfie ali, custa, né? Tá? Ok. E aí, o que aconteceu com o conceito? Isso é importante, né? Então, o narcisismo, nos primórdios, né, quando ele foi formulado por Freud e no decorrer do tempo, nunca houve, né, dúvidas de que isso fosse uma patologia, de que fosse um distúrbio. No princípio, era uma psicose. Por volta dos anos 50, os estudos sobre as personalidades borderline traçaram todo um outro contexto de transtornos narcísicos, tá certo? E o próprio Lowen também afirma o narcisismo como uma forma de insanidade, tá certo? Então, o caráter psicopatológico, né, do narcisismo, ele sempre foi uma evidência, ou seja, o narcisismo é uma forma de sofrer, né? De sofrer. E esse é um sofrimento que a gente conhece bem, né? Mas, a partir do momento em que o neoliberalismo ganha força, engata uma segunda, depois engata uma terceira, há uma espécie de pulverização do fenômeno narcisista. Antes, há 10, 15 anos, 20 anos atrás, a gente tinha muita incidência e muito relato clínico de borderline. Borderline. Era a crista da onda, esse fenômeno em que o sujeito não consegue se afirmar minimamente enquanto uma identidade constituída. Depois começou a pulverizar, parece que não tem mais borderline aí, não se sabe direito, e aos poucos, articular a manipulação de sua imagem passa a se tornar uma coisa normal. Ou seja, se alguém chega na tua clínica sem saber como criar uma imagem, sem saber como produzir uma imagem, sem saber manipular a sua imagem, ela tem um problema. Ela tem um problema, né? Então, o narcisismo passa a ser uma estrutura esperada para o bom desempenho social. É de se esperar que você saiba como se apresentar, como se vender como produto.
tá? Como ter uma imagem que se venda, que seja palatável, que te viabilize na sua comunidade, no mercado e tal, né? Então, é o que o Dunker chama de normalopatia, tá certo? Que é a normalização daquilo que era considerado um sofrimento. E ele faz um paralelo interessante com a histérica, né? Ele diz que a histérica ela foi diagnosticada como uma forma de patologia e de sofrimento e ela foi normalopatologizada. Nós não temos mais histéricas, por quê? Porque todos nós somos, né? Né? É um fenômeno que se diluiu, né? Então ele diz, porque tornamo-nos todos narcísicos, né? O sofrimento com a imagem de si tornou-se imperceptível. Normalopatia, uma coisa muito, muito interessante para a gente pensar o percurso do narcisismo. Vocês estão cansados? Eu estou indo muito rápido? Seguimos? Percebem como isso, o meu mundo, minha bolha, agora, está dando para entender um pouco melhor? Uma dissolução das fronteiras que separam o eu do outro, mas não porque eu me aproximo do outro enquanto tal, e sim porque eu enfio o outro como um semelhante a mim, na minha bolha. O outro como extensão narcísica, o outro como eco. O outro como eco cabe, o outro enquanto tal não. Tá? Então, o mundo, olha que frase bonita do Byung, ao narcisista, né? O mundo se lhe afigura como sombreamentos projetados de si mesmo. Né? Então, eu circulo num mundo em que as coisas, os seres, as atividades, né? A vida é um sombreamento projetado de mim. Né? Ou seja, aos poucos a gente foi construindo um outro que a gente não reconhece como alter, como alteridade. Né? A gente só consegue enxergar como eco. Então, se você sente como eu sinto, se você entende como eu entendo, se você tem a mesma posição política que eu, se você curte o mesmo tipo de música que eu curto e assiste a mesma série que eu assisto e se interessa pelo mesmo filme que eu quero ver, uau, estamos juntos e você faz parte do meu mundo e isto é uma delícia. Essa é a delícia. A delícia é que, uau, eu só circulo por lugares, com pessoas, e faço coisas que têm a ver comigo, que têm a ver com o meu umbiguinho. E isso é uma delícia. Nada me interpela brutalmente, porque o outro é um eco de mim, né? O outro, ele reverbera coisas que eu diria. Ou mesmo que ele não reverbere, eu entendo. O que eu não entendo vai ficar fora. O que eu não entendo vai ficar fora. Não entendo de verdade. Né? Então, como eco, o outro é possível para Narciso. Né? Como eco, o outro é possível para Narciso. Ele olha para Narciso na lenda, né? Mas por quê? Porque eco reverbera as palavras de Narciso. É só por isso. Né? Só encontra sentido aonde consegue reconhecer a si mesmo. Né? Mas tem um outro. Né? Um outro que me escapa. Um outro que me mostra claramente os limites do meu mundo. Um outro que eu não consigo fagocitar. Um outro que eu não consigo engolir. Um outro que eu não consigo digerir. Né? Um outro que não pode ser abarcado pelo regime do eu. Um outro assimétrico e exterior. E é este o outro que, segundo Byung, estaria desaparecendo. Por isso, o inferno do igual. Tá? É este outro que eu não dou conta
né? Então, ele diz, nós estamos incapazes de pensar o outro ou de nos deixarmos afetar pelo outro enquanto tal, ou seja, fora dos limites de mim. Um outro que é não eu, que é radicalmente não eu, né? É este outro que estaria se erodindo, ok? Então ele diz, estão desaparecendo a alteridade e a estranheza, né? E entra em cena a diferença. Por que entra em cena a diferença? Porque quando você é mercadoria, tudo se equipara. Você é mais ou você é menos. Você é mais caro ou menos caro, você é diferente, né? Você não é estranho, você não é outro, né? E o estranho cede lugar ao exótico, né? Agora, não é estranho, é exótico. Bale. Então, ele faz essa distinçãozinha que a gente conhece, né? Que experiência é o encontro com o outro que te modifica. E a vivência, né? Em tudo que você encontra, que você vivencia, ela equipara. A vivência equipara, diz ele, e a experiência modifica, alterna, te afeta, tá? Bem, e aí eu quero trazer o Eros, né? O Eros, que é essa experiência radical de não eu, né? Então pensa, gente, né? Fecha os olhos e lembra. Lembra da primeira vez ou da vez que lhe vier que você se apaixonou de cair de quatro, de catar de colherinha. Essa experiência do Eros, que é a experiência de um outro, que é muito, muito, muito além do que você jamais sonhou. Que é essa experiência que você fica abalado no teu centro e que você não tem. E que é radicalmente não você. E que radicalmente não pertence a outro mundo, porque ele é de outro mundo, né? Essa é a experiência de Eros, certo? E é por isso que a gente tem tesão. Porque quando a gente simbiotiza, né? Simbiotiza que nem no final da encenação delas, né? Elas vão se juntando e elas vão grudando a cabecinha, e elas vão se encaixando, e elas simbiotizam. Simbiose não gera tesão, simbiose não dá tesão. Isso é grave. Não pode. Não pode simbiotizar, hein? Cuidado, né? O que dá tesão é alteridade. O que dá tesão é o encontro e o embate do diferente. E é por isso que ele fala que o Eros está em agonia. Tá? A agonia de Eros é essa. Tudo sou eu. Tudo está abarcado por mim. Fácil simbiotizar, né? Com todo mundo. Tesão, ó. Então, o Eros arranca o sujeito de si mesmo e o direciona, e nos direciona para o outro, o Eros que eu desejo, né? Ok. Estamos acabando, hein? Eu tinha que falar disso, né? Porque eu acho que isso é importante, pelo menos, mencionar, né? Que o mundo digital é pobre em alteridade, né? Então, os algoritmos verificam o que você gosta e te oferecem mais do mesmo. Eu conheci uma experiência que me deixou assim passada nessas de estudar. Em 85, mais ou menos, fizeram um programa de computador chamado ELISA, né? Nos Estados Unidos. Vocês já ouviram falar? Ah, então tá. Não. Então, era um computador terapeuta. E eles montaram esse programa de acordo, ou segundo, inspirados, né, pela terapia centrada na pessoa do
do Rogers, né? Então, assim, a pessoa digitava, o computador respondia, a pessoa digitava, o computador respondia. E assim, falando de uma maneira caricata, né, a terapia rogeriana é uma terapia que devolve, né, para o cliente o que o cliente deu. Então, ele coloca outras palavras ou procura aprofundar, né, o que você traz, né? E o cara que bolou esse programa, ele pediu para a secretária dele experimentar, né? Ela se sentou, ela escreveu, os homens são todos iguais. E o computador respondeu, você poderia ser mais específica? E aí ela escreveu, meu namorado sempre me enche o saco. E ele falou, seu namorado te enche o saco? E ela falou, porque ele faz tal coisa, tal coisa. E quando ela estava na terceira, quarta interação com o computador, ela se vira para o criador do programa e fala, você poderia sair, por favor? Ela tinha entrado. Esse programa, ele inspirou o modo de funcionamento de interação com o usuário na inteligência artificial. Ou seja, né, é uma computação centrada na pessoa. Né? E me veio imediatamente, não sei se foi um delírio meu, mas vocês sabem a história da criança no colo, da criança no colo da mãe, né, que se espelha, que se enxerga no olho da mãe, e a mãe nunca enche o saco, a mãe não despreza, a mãe confirma. E é um pouco como se os programas da inteligência artificial estivessem nos confirmando o tempo todo. Não tem conflito, não tem alteridade, né? Ele só faz o que você quer. Né? O eu narcísico encontra-se principalmente consigo mesmo. Né? E aqui, para terminar, eu queria trazer essa nova cultura, que seria a cultura da indiferença. A cultura da indiferença eu entendo como uma exacerbação da cultura narcisista. Né? Uma exacerbação da cultura narcisista. Então, cada vez mais a gente voltado para o nosso umbigo. E o que é a indiferença aqui? Uma anestesia moral e psíquica. Certo? Então, tudo aquilo que não se parece comigo, tudo que não é minha modalidade de gosto, meu estilo de vida, que não se integra com os meus valores, eu coloco numa zona amorfa, numa zona em que não há investimento energético. E isso é uma maneira de invisibilizar o outro. Essa é a cultura da indiferença, né? E aí, você fica na zona de conforto, né? Ou seja, você tem um registro em que a diferença está administrada. Quanto mais gente, discursos e valores iguais aos meus, mais fortes eles ficam em mim. Mas o outro narcísico, o outro eco, confirma meus valores, reafirma que o que eu penso e como eu penso é o certo, tá? Então, mais eu recuso a diversidade, diz o Dunker, né? Mais indiferença eu mobilizo, mais muros eu ergo, silenciamentos dos outros, que são, no fundo, empobrecimentos em mim. Me torno alguém que não consegue sair de seus espelhos. Minha casa, meus territórios, minha música, minhas seleções, meus amigos. Oh, bolha grande, né? Cabe a internet todinha, né? E... Quer dizer, você está num museu, por exemplo, em que estão apresentados um Rembrandt, né? Uma obra de arte absolutamente bela, né? Ou você foi a um concerto que te enlevou, que te faz transcender, ou você está diante de um belo pôr do sol, ou de um belo sorriso de criança, que por si só, né, bastaria para preencher tua alma por inteiro, né? E
você está diante de uma experiência que te reconfirma e que te diz que a vida vale a pena, né? E que você está tendo um encontro muito bonito, porque a vida é generosa com a gente também, e a única coisa que você consegue fazer, né, é tirar uma selfie, né? Então, é isso que o João Pereira Coutinho, acho que ele resume muito bem, né? O sujeito nunca sai verdadeiramente de si próprio para se render a algo. Se render a algo, se render, cair, né? Cair no chão, mas não de tiro, né? Cair de joelhos, né? Cair de joelhos, né? Algo que é melhor, mais belo e mais importante que o seu patético sorriso. Bem, eu encerrei a minha fala. Nós agora vamos nos reunir entre nós, vamos fazer grupos, a Ercília vai nos orientar, né? Obrigada. Maravilha. Obrigada. Nós teremos agora um café, né? E aí a gente retorna aqui para o salão para a gente poder fazer uns grupos de discussão. 30 minutos, tá?